Nesse vídeo eu vou te mostrar um código que eu criei para poder extrair a palavra mais encontrada no livro Caminho de São José Maria Escrivá e a quantidade de vezes que essa palavra é encontrada. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no Code Zone XT. E como eu comentei no início do vídeo, a gente vai explorar um código que eu criei para poder obter a palavra mais escrita no livro Caminho de São José Maria Escrivá. Então vamos lá. Bom, então esse é o projeto que eu criei para poder extrair essa informação do livro. Lembrando que o livro ele se encontra todo digitalmente através desse link aqui. Você consegue encontrar todos os capítulos dele e todos os conteúdos desse capítulo a partir desse site escrivá.org. Isso facilitou muito, tornou com que seja possível eu criar uma automação que obtenha todas essas informações que eu preciso para poder quantificar quantas vezes uma determinada palavra ela aparece no livro. O projeto é um projeto criado em Python. Eu vou mostrar um pouco a estrutura para vocês. Eu tenho basicamente um arquivo main.py, que é o arquivo o entry point para a gente poder iniciar a execução. E tenho também algumas bibliotecas que eu instalo aqui no nosso requirements.txt. A primeira biblioteca seria o Selenium, que é uma forma de você criar automações, abrir web browsers e fazer algumas manipulações via código. O outro seria a biblioteca WebDriver Manager, que é uma biblioteca que gerencia navegadores, drivers de navegadores como o Chrome, o Firefox, o Opera, enfim, todos esses navegadores. E essa terceira biblioteca seria o NLTK, que é uma lib que trabalha com linguagem natural. Depois eu vou mostrar para vocês o motivo dela ser instalada. A quarta seria o NumPy e a quinta seria o Pandas, para poder fazer o relatório a partir dos dados fornecidos e quantificar e trazer para a gente esse resultado quantificado das palavras encontradas. Então vamos entender como que esse código ele foi construído. Primeiro de tudo, eu utilizo essa biblioteca WebDriver Manager para poder instalar o driver do Chrome e usar como serviço. Esse serviço aqui ele é dentro do Selenium, do Selenium, na verdade, onde você pode passar um navegador específico para esse serviço e o Selenium ele vai executar as suas automações a partir desse browser que você indicou. Essa aqui é a parte de instalação do serviço. Aqui que seria de fato a criação do driver que pode ser manipulado por a gente. A gente pode lançar os métodos para esse navegador se comportar a partir desse objeto aqui, que ele desse objeto Chrome que é gerado a partir do WebDriver do Selenium. Aqui eu faço um método get, ou seja, eu basicamente vou para esse site aqui e espero 5 segundos até que o ID body ele seja encontrado dentro da página que eu fui. Se não for encontrado, esse método aqui, until, ele vai ele vai disparar, na verdade, uma exceção pra gente. Esse ID aqui, body, ele se encontra na página se a gente
vir aqui em inspecionar elemento, vocês vão perceber que por volta de tudo, essa tag body tem o ID body, por isso que eu coloquei como uma forma segura de identificar que a página foi carregada. Depois eu coloquei uma lista de capítulos, de URLs de capítulos, porque percebam que cada um dos capítulos do livro Caminho, está presente, o conteúdo dele está presente em uma das URLs, em um desses links aqui, em uma página específica. E aí eu busquei todos os elementos com a classe PointBook. Para vocês entenderem qual que é essa classe, perceba que cada um desses elementos aqui, ele possui a classe PointBook. Todos eles, todos esses aqui. PointBook. Então eu busquei todos esses elementos dessa lista aqui a partir desse método findElements do nosso driver. Percorri por cada um desses pointbooks aqui que a gente que foram retornados e obtive o atributo href, que seria esse atributo href. Depois eu verifiquei se esse href ele existe e se o caminho está presente nesse href, porque eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fiz essa validação. Alguns desses URLs aqui que ele obteve, que tem a classe PointBook, eles não são dessa lista aqui. Alguns deles são dessas listagens aqui de baixo, entenderam? Aí para todos esses que estão nessa lista aqui, eles têm dentro do href o /camino. Esse /camino aqui, Por isso que se eu clicar em qualquer um desses aqui, percebam que ele tem um caminho aqui em cima. Obediência tem um caminho aqui em cima. Descrição tem um caminho aqui em cima. Enfim, todos eles têm esse caminho em cima. Por isso que eu fiz essa validação aqui. E só se tiver caminho e existir, eu coloco dentro dessa lista de capítulos, de URLs para capítulos. Aqui eu coloco eu declaro uma variável chamada fullText, que vai contemplar todo o texto que eu obter do livro todo. Itero sobre os capítulos, as URLs de capítulos que foram retornados a partir dessa consulta das classes. Aqui eu espero também, já que eu vou navegar para uma nova página, que seria a página do capítulo específica do livro, eu aguardo 5 segundos também para poder verificar se existe essa tag body aqui, que todas as outras páginas também possuem. Aqui, eu vou entrar numa página para vocês, eu vou colocar em alegria e abrir o inspecionar elemento. Percebam que todos esses textos, todos esses textos dos capítulos todos eles têm a classe imperave-body tá por volta de todos esses textos aqui. Cada imperave body, ele seria a caixa por fora de todo o conteúdo, todo esse conteúdo aqui, todo esse conteúdo do texto em si. E o que eu fiz para poder obter todos os parágrafos, foi usar uma técnica de seletores por CSS, que seria para obter todos as tags P's dentro de uma classe, dentro de um elemento que tem a classe imperave-body. E foi dessa forma que eu obtive todos os parágrafos. Depois de obter os parágrafos, de obter todos os parágrafos da página, eu passo por cada um desses parágrafos encontrados e extraio o texto dele e concateno acrescento nesse full text.
Depois eu espero 3 segundos e faço uma nova busca no outro capítulo e assim por diante até o final. Depois eu uso aquela biblioteca que eu comentei com vocês, esse NLTK, para poder fazer o download algo que eu não entendi muito bem, mas que estava dando erro, mas eu tive que baixar. E depois também eu baixei a lista de stop words, que eu não queria aqueles símbolos, palavras que são é, inválidas ou que não seriam úteis para poder fazer aquela, para poder serem consideradas as palavras mais encontradas no livro Caminho. Depois eu também fiz justamente com essa lib de que processa pra gente linguagem natural, eu escolhi o idioma, que seria o idioma das stop words, que seria o português. Criei aqui uma lista de caracteres especiais. E aqui eu tokenizei todas as palavras, esse full text que eu obtive a partir da concatenação de todos os parágrafos de cada capítulo. Eu criei tokens que seriam como se fossem partes desse texto, palavras individuais desse texto. E aqui eu percorri essa lista de NLTK tokens, transformei esse token aqui em caixa baixa. Se esse texto aqui em caixa baixa não está presente nas stop words e o token não está na lista de caracteres especiais, eu coloco esse token como um token válido nessa lista de tokens, printo os tokens depois e depois nesse final aqui eu uso o pandas e o numpy para poder fazer realmente a contagem das palavras, a quantidade de vezes cada um dos termos é encontrada. E no final eu printo esse resultado do data frame que é retornado a partir desse método value count. Então foi esse o código que eu criei para poder fazer o funcionamento de extrair as palavras mais encontradas no caminho de São José Maria Escrivá. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquem com Deus e até a próxima.